Leão, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que bom ter vocês aqui comigo mais uma vez. Se você chegou agora, este é o canal Tarô com Michele Molina. Sejam todos muito bem-vindos aqui. E vamos começar para mais uma leitura aqui para vocês, pessoal de Leão. Vou pedir para você abrir aí a sua mente, seu coração para estar recebendo os direcionamentos, o que vai ser passado aqui para vocês, que seja contribuição para a caminhada de vocês, para vocês conseguirem entender aí as próximas energias que estão aí se caminhando, né? Que estamos entrando aí para o mês de agosto para vocês, tá bem? Então já entre em contato aí com as suas questões internas, externas, e vamos ver aqui junto com a espiritualidade, através das cartas, quais serão, né, o que está abrindo aqui para vocês, tá? Vou começar dando início aqui, puxando uma energia aqui do arcano maiores para você, para ver aqui qual que é a energia que está se abrindo para você, a carta da força para vocês, a energia da força. E a energia da força, Leão, aqui vem um recadinho para vocês que provavelmente vocês já estão sentindo que vocês estão sobre essa energia. Talvez vocês venham se questionando o quanto tem sido talvez desafiador para vocês algumas questões de segurar seus instintos, suas vontades, às vezes de querer falar o que quer falar, o que está sentindo, de resolver as coisas através de um ímpeto, mas tem algo muito maior dentro de vocês que estão te convidando a respirar um pouco mais, a repensar um pouco mais, a fazer as coisas com um pouco mais de sutileza. Quando eu olho para essa carta, é como se ela estivesse falando para vocês, Leão, não é só a força, a verdadeira força, né? Não é sobre gritar mais alto, mas também não é sobre você se calar e se perder diante do silêncio. É aquele momento onde a energia pede um domínio para você, um verdadeiro domínio interno, tá? É como se estivesse gritando para vocês assim, que é um momento de vocês olharem para dentro, se ouvir, se acolher, porque as respostas estarão ali, a calma estarão ali, a maneira de como vocês conduziram, as escolhas que você precisa fazer, está tudo ali, nesse momento de serenidade, esse momento entre a inquietude e realmente aquela pausa, aquele silêncio mesmo, sabe? Quando você se acolhe e você se permite sentir, Leão, o que você está sentindo de fato, tá? O que você realmente sente. E o que você sente é tudo, é o seu lado luz, é o seu lado sombra, é você olhar para as partes suas que você julga ser feio, que você julga ser fraco, que existe dentro de você. Então é sobre você abraçar você, tá, Leão? A energia da força, ela vem trazendo muito essa sutileza, essa energia que eu sinto no campo de vocês, tá? É como se vocês pedissem por coragem, né? Por uma maneira um pouco mais sóbria de vocês lidarem com as suas questões. Você provavelmente pode ser que você esteja, olha aqui, fundo do deck, né? 7 de ouro, vocês estejam realmente no momento que vocês estão avaliando o caminho de vocês, né? Vocês percorreram até aqui, dentro de alguma questão que vocês estão passando, e vocês querem olhar, sabe? Tudo isso, o pouco, muito que eu sinto que eu evoluí, aonde isso está me levando? Aonde isso me levará? O que foi tudo isso? De repente você mudou a sua vida por um tempo, você se entregou, às vezes não teve outro caminho, você só deixou seguir, mesmo com vazio interno ou não, para resolver alguma questão, e no fim você sente que a vida está movimentando de repente. Do início, só que agora você percebe que esse início também é diferente. Porque ao mesmo tempo que você está iniciando algo, você está prestes a iniciar algo que não é tão novo para você, você começa a olhar que você plantou coisas, você aprendeu coisas, e agora vai ser um momento dessa colheita. Você só quer ver de que maneira você vai colher isso, tá? Então, é quando se a energia da força
estivesse falando para você que a coragem não está sobre você controlar tudo, mas sobre você reconhecer aquilo que você aprendeu, a caminhada que você teve, o fluir da vida, o que te fez fazer as escolhas que você fez até aqui, mas também agora é um momento de aprendizado. E aprendizado de você conseguir lidar com seus instintos, lidar com sua luz, lidar com a sua sombra, lidar com tudo que envolveu a sua mudança até aqui. E tudo isso que está emergindo, essa vontade que eu sinto aqui, é como se vocês estivessem diante de alguma situação que está pedindo direcionamento para vocês. Vocês estão pedindo direcionamento, vocês estão pedindo por resposta, para entender, e ao mesmo tempo essa vontade de querer resolver, de querer mais uma vez permitir que o fluxo da vida reaja com naturalidade, mas de alguma forma vocês ainda estão tendo que lidar com algum tipo de sombra, sabe? Às vezes um ímpeto, uma vontade de falar coisas, de resolver do seu jeito, que é um pouco, de repente, um pouco mais prático, mas vocês sentem energeticamente algo dentro de vocês que a necessidade desse controle, tá? Então, assim, é como se essa carta estivesse mostrando que você também não precisasse se endurecer, tá? Para você se proteger, tá? Eu sinto muito isso, até para você receber algo, se vocês estão esperando receber alguma coisa, é como se isso estivesse esperando por você, onde você vai precisar fazer esse movimento, mas esse movimento requer uma estratégia da sua parte. Para lidar com sabedoria, você precisa conversar, você precisa resolver alguma questão, alguma briga, algum desentendimento, com o chefe, com o namorado, marido, alguma coisa. Aqui a carta está pedindo para que você avalie, espere, olhe o que essa situação trouxe de relevância para você, os aprendizados, se valeu a pena você dedicar seu tempo, dedicar a sua birra, o seu silêncio, qual foi o peso disso? Então, você ter esse amadurecimento de você controlar o ego ali, a vaidade, a raivinha, sabe? Tudo isso, e ponderar de uma forma com mais leveza, com mais verdade, com mais entrega, tá, Leão? Para que vocês consigam, então, deixar que essa energia flui para vocês, tá bom? Eu vou tirar aqui mais uma cartinha para vocês. Vamos ver aqui o que precisa ainda ser liberado, o que está bloqueando vocês, tá? A energia do 9 de ouros, né? Autossuficiência tem muito a ver com a energia. Eu não entendo muito, assim. Eu entendo, mas eu não, assim, entendo quase nada. Mas o pouco que eu entendo, eu não consigo passar muito ainda com clareza em questão de signos, assim, sabe? O que é a personalidade de cada signo. Mas o que eu vejo aqui, olha, fundo de deck, 3 de espada, trazendo não é um contraste, atenuando um pouco mais o que te bloqueia, né? Mas eu sei que nessa questão de signo, assim, o 9 de ouros, né? Autossuficiência, o valor, a beleza, e tudo isso tem a ver com o signo de Leão, né? Que é um signo mais seguro, né? Mais para frente, enfim. E aqui, só que aqui eu vejo, Leão, que isso aqui tá te bloqueando. Talvez assim, você esteja passando por alguma coisa em que a falta de estabilidade, a falta de certeza de você caminhar com seus próprios pés, seja na parte financeira, seja na parte emocional, de estrutura mesmo, sabe? Se esse relacionamento, se me fazer a falta, será que eu vou conseguir sem essa base, sabe? A necessidade de se sentir segura dentro disso, dentro dessa sua situação que você está passando. Às vezes o trabalho, aconteceu alguma coisa que te impediu, que não está fluindo. Isso aqui, eu sinto que está travando. Você está travando o seu campo. É como se, lembra que eu falei, a energia da força trazendo aqui para vocês esse controle, essa disciplina de você olhar para si, encarar toda essa sombra, essa luz, tudo isso dentro de você.
mas ao mesmo tempo é como se eu sentisse aqui o 9 de ouros, embora não é a energia de espada, mas como ele está no bloqueio, essa coisa do auto, né, da pessoa ser autossuficiente, de se sentir valorizada, de estar bem e plena consigo mesmo, eu sinto que talvez não sejam para todos, mas para alguns é como se estivesse me dando um pouco de ansiedade aqui, sabe? Um negocinho no peito, assim, de se eu não conseguir isso, o que, que vai ser de mim, tá? Talvez você esteja acostumado dentro de um relacionamento, dentro de uma situação onde você se sente valorizada de certa forma, depende do que é valor para você, né? E isso acaba mexendo com você. Às vezes é uma situação que nem está tão legal, mas sabe aquela coisa da codependência emocional que tá ruim com você, mas sem você, sem essa situação vai ser pior? É mais ou menos isso. Aí você leva para sua realidade. Onde você tá passando isso? Amizades? Vínculos familiares? Namoro? No trabalho? Sabe? O medo de perder essa liberdade? Tá? Estou ingressando para um lugar novo, uma dinâmica nova, que não é tão nova assim. Será que vou dar conta? Será que eu me basto? Tá? E ao mesmo tempo, quando eu olho aqui para a energia do 3 de espada, é como se assim, o que te bloqueia, existe dor, né? Existe coisas que você passou, feridas que não foram resolvidas. Talvez Leão tenha guardado, né, a carta da força. Vocês têm percebido o quanto vocês precisaram. É como se tivesse guardado demais algumas situações para tentar um equilíbrio. Lembra que eu já abri a mensagem aqui, a leitura, falando, não é sobre você se calar demais e também não sair gritando. Então, talvez teve situações que você precisava se expressar e você não se expressou. Isso virou mágoa, virou ferida, discussões não resolvidas, palavras não ditas, comportamentos do outro que te machucou e você não expõe de uma maneira clara, de uma maneira que você possa se sentir segura. E talvez justamente porque estava faltando isso na sua energia, esse controle, esse domínio, essa beleza de saber falar, de saber resolver. Por quê? Se Leão fosse muito não, eu sei o que é, essa é a verdade, é isso, né? Na autossuficiência, eu sou clara, eu sou realista. Talvez se esse lado tivesse um pouquinho mais exagerado, mais exaltado, geraria uma briga. Só que daí o fato de não conseguir resolver, não conseguir falar, não conseguir, sabe, foi uma traição, uma punhalada, e existe isso no seu campo, isso acabou bloqueando, tá? Então eu sinto isso no campo de vocês, com vocês que eu tô falando, tá? Isso está bloqueando vocês. Deixa eu ver se eu sinto algo a mais para falar aqui para vocês, tá? Com essas energias. Eu vou tirar mais aqui para vocês, tá? Eu quero ver o que aproxima de vocês, o que te aproxima, Leão. O que aproxima para a energia de Leão para essas próximas semanas, né? Que já inicia, talvez coisa aqui que eu vou falar para vocês já passaram, um passado recente, mas se está voltando aqui agora, porque talvez vocês precisam fazer um filtro do que aconteceu. E o que eu estou falando aqui já é para as próximas semanas, mas pode ser que demore ainda para acontecer e você lembra dessa leitura, né? Olha, né? Eu lembrei que eu ouvi essa leitura, virou 2 cartas aqui, a energia da temperança com a rainha de espada. Eu fiz a pergunta, né? O que te aproxima? O que te aproxima? A energia da temperança vem trazendo esse momento de cura, né? Então, seja o que for que você está passando, eu vejo você entrando numa energia um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade. Talvez, Leão, se permita reviver novas histórias, um novo recomeço. Talvez vocês encerrem algum tipo de ciclo, mas consigo mesmo, um momento onde vocês sintam que vocês precisam se abraçar, se acolher, olhar para essa energia do 3 de espada, para vocês estarem equilibrando as emoções de vocês estarem dando uma pausa, de vocês conseguirem viver um momento onde você sente que as coisas vão fluir de forma mais lenta, mais gradual, só que Leão um pouco mais tranquilo, um pouco mais confiante de que tudo está integrado,
de que tudo está em movimento dentro do seu próprio tempo. E aqui eu vejo que é um tempo de calma, um tempo de cura, um tempo de Leão está olhando para tudo isso mesmo, sabe? Aqui, Leão, a Rainha de Espada me traz muito uma conexão onde você consegue ter atitudes, raciocínios diante da sua vida, da sua dinâmica no trabalho, com uma comunicação um pouco mais segura, um pouco mais sucinta, um pouco mais clara e verdadeira. Mas eu sinto aqui que é um lado verdadeiro. Eu não estou sentindo uma vibração negativo da Rainha de Espada. Eu estou sentindo com um pouco mais de eloquência. É lógico que vocês devem tomar cuidado com isso, né? Porque quando a gente está nesse processo de cura, tem a questão do signo de Leão, e essa energia da Rainha de Espada, querendo ou não, ela é mais cortante, né? Porque ela fala o que é real, ela defende o seu ponto de vista e não tem argumentos, né? É isso e pronto. Mas eu sinto aqui que é um mecanismo de defesa sua, da energia de Leão, mas que tem muito a ver com você, com o seu alto valor, sobre você se valorizar, sobre você olhar para você reconhecer a sua luz, a sua sombra, os seus defeitos, seus orgulhos, e você entender os seus limites. Olha, se eu guardar isso aqui do jeito demais, isso vai me sufocar, então não vou guardar. Eu preciso falar. Só que é Leão falando não para atacar. Justamente olhe para isso, tome cuidado para na hora que você for se expressar, vocês não forem resolver as coisas, se expressando, porque isso aqui está na carta de bloqueio. Existe a mágoa, então se isso aqui está bloqueando, a chance de você bateu, levou e tô nem aí, essa é a verdade mesma, é grande. Então, assim, só que como tá a energia do arcano maior, que saiu primeiro e é mais relevante, mostra esse domínio. Por isso que eu tô falando que eu não vejo, embora o bloqueio esteja aqui, eu não vejo a Rainha de Espada, eu não sinto a Rainha de Espada no seu lado sombra, onde você não só fala o que você acredita ser verdade, você não só luta por aquilo que é verdadeiro, de você expor as verdades, de você se defender, mas assim, anulando o outro, prejudicando o outro. Você fez, vai ter que se ferrar. Não, aqui eu vejo uma diplomacia, uma coisa mais ponderada, uma coisa mais controlada, você avaliando bastante, Leão, assim, sabe? Sabendo o momento certo de falar, o momento certo de agir. Então, por isso que eu sinto aqui, da energia da Rainha de Espada, uma clareza no campo de Leão. Então, assim, se você está pensando em resolver alguma coisa, tomar algumas decisões que, assim, vai mudar completamente a sua estrutura, de você começar a fazer coisas por você, talvez Leão tenha que tomar algumas decisões, isso você já não tomou, tá? Isso você já não tomou alguma decisão, você já não passou por algum tipo de recomeço, onde Leão, agora o bloqueio, o desafio, é você encontrar o seu alto valor, a sua autossuficiência, o de você conseguir entender que você pode se sustentar de forma criativa, se sustentar de forma financeiramente também, através de novas oportunidades, da sua própria competência. Então, aqui é você encontrar o seu próprio valor, entender que você é bom o suficiente, que você pode, que você é boa o suficiente para você estar se resgatando. Então, eu vejo aqui o mês de agosto iniciando com mais clareza, tá? Mais clareza significa que vai ser tudo flores? Não, mas quando a gente se tem clareza na mente, a gente tem a calma no coração, pelo menos está nessa vibração, por mais que acontecem as coisas, a gente sabe o momento certo de falar. Se eu estou muito nervosa, nossa, mas precisava, eu tô com ansiedade, eu quero falar isso aqui. Não, vou esperar mais algumas horas, vou deixar para resolver amanhã. Faz de conta que eu tô com dor de cabeça, faz de conta que eu me internei. E se tivesse acontecido isso, as coisas não iam acontecer, desenrolar do mesmo jeito? Então por que eu preciso fazer tudo isso agora? Não, se quiser achar as coisas assim, que ache. Mas eu vou deixar para amanhã. Então eu vejo o Leão assim nesse domínio, sabe? Da comunicação, dos pensamentos, de saber olhar para, sabe, para as suas coisas mesmo, que também você
de repente agiu errado, pensou errado, escolheu errado, só que sem o vitimismo, né? A clareza para despertar, para começar coisas novas. Então, assim, se você precisar tomar decisões, seguir em frente, resolver pequenas coisas, como que eu vou fazer, o que que vai fazer para me acertar minhas contas agora, como que vai ser, você vai colocar a casa em ordem, porque o seu mental estará não só tranquilo, tá? Estará calmo, sabendo balancear as coisas, sabendo equilibrar as coisas e com muito mais clareza. E isso é muito bom para começar aí o mês, né? Então, Leão, vou aqui tirar uma mensagem do oráculo, né? Acordos espirituais. Gosto muito de trazer mensagem dele. Vamos ver o que, que nós temos para essa energia aqui que saiu da energia da força. A conquista da experiência terrena, aquilo que aprendeu e conseguiu colocar em prática, merece admiração. Celebre suas conquistas. E o fundo do deck, quando a vida fica bagunçada, é sinal de que ela está entrando em um processo de organização, de alinhamento com o seu propósito. Eu nem vou comentar em cima. Vou deixar aí a reflexão para vocês, tá? Porque penso eu que foi bem relevante com a leitura aqui, tá? E vou trazer aqui para vocês uma mensagem dos anjos e arcanjos que já inicia esse mês aqui abençoando essa sua energia aqui para essa caminhada de reflexão, de autodomínio para Leão, tá? E o arcanjo Azrael para vocês aqui. Conselheiro. Você é um conselheiro natural, Leão. E muitas pessoas se beneficiam de sua orientação e garantia. Tá bem? Então, Leão, vou deixar vocês aqui com essa mensagem. Se ainda não se inscreveu, se inscrevam e fiquem com a luz do Criador, né? Que a luz do Criador se manifeste lindamente na vida de cada um de vocês. E eu aguardo vocês aqui numa próxima leitura. Até mais!